Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Antes de continuar, olha a nova estampa aqui da Loja Assombrada. É a estampa da Virgem Maria. Olha só que bonita. Ela brilha no escuro também e está em pré-venda. Dá uma olhadinha lá na Loja Assombrada e pode garantir a sua já. Viagem astral que salvou a minha vida. A moça que nos conta esse relato é Yânia. Mas isso que ela vai contar aqui pra gente aconteceu quando ela tinha 24 anos e passava por sérios problemas no casamento. Ela tinha 2 filhos pequenos e tentava se recuperar de uma depressão profunda. E o marido dela, na época, hoje ex-marido, não entendia o que acontecia com ela e fazia questão de falar que tudo era frescura, que isso não era depressão nada, é frescura, que procurasse alguma coisa para ela fazer, que procurasse um tanque de roupa para lavar, que ela se curava rapidinho. Ela conta que ia dormir todas as noites pensando: Deus, por favor, me leve. E acordava todas as manhãs pensando: meu Deus, por que eu ainda tô viva? Ela disse que era muito triste. E ela sabe também que muitas pessoas que passaram ou passam por isso vão entendê-la. Mas enfim, ela conta que havia um casal de vizinhos dela que convidaram um dia para ir num centro espírita kardecista, onde ela diz aqui que aprendeu muito. E ela conta que desde criança passa por coisas sobrenaturais. E aí ela entendeu que era a mediunidade dela, que ela tinha uma mediunidade um pouco mais aflorada. Então ela tomou passes, estudou, assistiu muitas palestras, fez muitas coisas na intenção de se curar da depressão. Mas ela não via resultados. Internamente ela queria morrer. Na verdade, ela queria parar de sentir aquela dor, aquela angústia. Um dia ela chegou em casa, depois de mais uma dessas reuniões, e o marido dela já estava em casa, já esperando para começar o blá, 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 para reclamar, blá, blá, blá. E ela foi para a cama mais deprimida do que nunca, esperando do fundo do coração que ela não acordasse no dia seguinte. Então ela adormeceu imediatamente, se sentiu leve e viu o corpo dela na cama. Era uma sensação indescritível, maravilhosa. Ela flutuava, ela se via acima da casa dela e olhava para o céu, aquele céu lindo, estrelado. Ela estava encantada e ela sabia que estava fora do corpo. Foi quando ela sentiu uma presença, alguém do lado dela, mas ela não teve medo, ela sabia que era algo bom. E ela sentiu essa pessoa segurá-la pelo braço e levá-la mais alto ainda. Ela conta que eles voavam como pássaros no vento, assim. E de repente, quando já estava bem alto, lá onde já tinha pouquíssimas nuvens, essa pessoa disse para ela: Filha, o mundo é lindo. Tá vendo a grandeza de Deus? E ela respondeu que sim. E ele continuou falando: Mas se você insiste em se matar, de agora em diante você está sozinha. E então ele soltou o braço dela. E agora aquele céu que antes estava lindo, estrelado, ficou cinza. E ela sentiu que caía. E começou a cair. E um desespero começou a tomar conta dela. E ela começou a sentir que estava voltando ao corpo. E aí ela acordou completamente gelada. Diz que demorou um pouco para ela se recuperar disso. E ela diz aqui que ela estava gravemente doente. Mas depois dessa experiência, ela resolveu procurar ajuda. Ajuda profissional, ajuda médica, além da religião dela. Ela fez tratamento por 2 anos e tratou de melhorar por conta dos filhos dela, que ela diz aqui que são a vida dela. E por ela também, afinal, ela merecia ter uma vida feliz. E 5 anos depois, ela se separou. Acabou com esse relacionamento que não fazia bem, esse relacionamento abusivo. E ela é feliz até hoje. Enfim, ela acredita que ela recebeu uma lição de um anjo ou de alguém que gosta muito dela. Aquela viagem astral salvou a vida dela. Ela decidiu viver. Uma figura de capa preta. A moça que nos conta esse relato diz que isso não aconteceu com ela, aconteceu com o padrinho dela quando ele ainda era jovem e trabalhava em uma fazenda.
Então ela conta que ele trabalhava numa fazenda perto de São José do Rio Preto. Ele trabalhava cuidando dos bichos, cuidando da fazenda. Inclusive ele morava nessa fazenda, morava num quartinho que ficava ao lado da casa dos patrões dele. Um certo dia ele estava lá cortando lenha, cortando uns troncos de árvore para lenha por conta do fogão, que era a lenha, e já era por volta das 7 horas da noite. E o local onde ele cortava esses troncos era ao lado, bem perto ali do quartinho onde ele morava, né? E aquele quartinho era iluminado por uma luz amarela, né? Que iluminava um pouco ali onde ele estava. E enquanto ele cortava aqueles troncos, ele viu pela visão periférica, de canto de olho, um vulto preto passando. Mas ele nem olhou, não olhou diretamente para aquilo. Ele percebeu que aquilo passou, mas ele continuou cortando a lenha, até que aquele vulto passou novamente. E aí dessa vez ele resolveu olhar. Quando ele olhou para aquilo, ele viu uma figura com uma capa preta entrando no quartinho onde ele morava. Assustado, ele correu atrás para ver quem era ou o que era aquilo, mesmo que no fundo ele soubesse que aquilo não era humano, não. E quando ele estava entrando no quartinho, ele já percebeu que aquele ser estava parado no canto do quarto, olhando para ele, olhando para a porta de entrada do quarto. Vendo aquela cena daquele ser de capa preta parado ali no canto, olhando para ele, ele congelou. Ele gelou com aquela cena, ficou paralisado, não conseguia gritar, não conseguia mexer as pernas, nada. E eles ficaram parados ali, aquele ser ficou parado olhando para ele por algum tempo. Ela diz aqui alguns minutos, né? Que se for minutos mesmo, é uma eternidade para quem tá ali, né? E como eles ficaram parados, o ser parado olhando para ele e ele paralisado ali, ele pôde reparar que o rosto daquele ser, ou seja, ele só via escuridão. Era completamente negro, escuro, e os olhos era como se fossem de fogo. Mas ele diz que realmente era como se pegasse fogo os olhos. Até que aquilo começou a se aproximar do padrinho dela. E ele, quase sem forças nas pernas, com as pernas mole já, começou meio que cambaleando, correr em direção à casa dos patrões dele. E quando ele olhou para trás, ele viu que aquele ser ainda estava olhando para ele de longe. Mas então ele virou e passou pela cerca de arame farpado que cercava a fazenda. Mas assim, ele passou pela cerca como se não houvesse cerca, ele atravessou ela. Vendo aquilo, o padrinho dela ficou com muito medo e resolveu voltar para o quartinho dele, entrou, trancou a porta e ficou lá deitado, rezando até cair no sono. Bom, ele nunca mais avistou esse ser de capa preta depois na fazenda, mas diz que ainda assim presenciou muitos vultos escuros, que tinha muitos vultos naquela fazenda, mas nunca se esqueceu do dia do homem da capa preta. A mulher vestida de branco que seguiu meu avô até sua casa. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com o avô dela, mas quem conta essa história para ela é a mãe. Então ela conta que o avô era policial e numa certa época ele foi trabalhar numa delegacia do interior e levou a família junto. E em uma noite ele foi tirar serviço em uma festa. E para chegar até essa festa tinha 2 caminhos. Um era pelo meio do mato e o outro por uma estrada asfaltada. E segundo o pessoal da região, dizia que aquele caminho que passava pela mata era assombrado por uma mulher. Mas o avô dela e os amigos policiais também deram de ombros e seguiram pelo caminho da mata mesmo, porque era cedo ainda. Porém, quando terminou a festa, o avô dela já estava cansado e resolveu voltar por esse atalho, porque pelo visto o caminho pelo meio da mata também era mais curto. E ele resolveu voltar por esse caminho de novo, porque era um atalho, ele estava cansado, queria chegar logo em casa. Mas os amigos dele, os outros policiais, não quiseram por esse caminho tarde da noite. Queriam ir pela estrada de asfalto, mas ele queria chegar logo em casa. Então, como ele não acreditava nessa história de assombração, aparição, ele voltou de novo pelo caminho da mata, só que dessa vez sozinho. Foi quando no meio do caminho ele se depara com uma mulher com um vestido branco, cabelos longos negros, sentada em um banco. E quando ele passou por ela, ele falou com ela, perguntou o que ela estava fazendo aquela hora, sozinha naquele lugar.
né? Se precisava de ajuda, alguma coisa assim, mas a mulher não respondia nada, nem sequer levantava a cabeça para olhar para ele. Ele tentou mais uma vez puxar alguma conversa com aquela mulher, mas ela não respondia. Vendo que ela não interagia com ele, ele resolveu seguir o caminho dele e continuou andando. E enquanto ele estava indo embora, resolveu dar aquela última olhada, sabe, para ver, porque ele achou aquela mulher muito estranha, né? Não respondia nada, sentada de cabeça baixa ali. Resolveu dar aquela última olhada e quando olhou para trás, ele viu que aquela mulher vinha seguindo ele. Só que ela não vinha caminhando atrás dele, ela vinha flutuando. Aí, filho, ele começou a correr daquela mulher, e quanto mais ele corria e olhava para trás, aquela mulher parecia que flutuava mais rápido também na direção dele. Ela seguia a velocidade dele. E aí ele conseguiu sair da mata, mas aquela mulher continuava atrás dele. E aí ele tentou atirar nela, só que nada adiantava, os tiros passavam por ela e ela já estava se aproximando mais ainda dele. E ele, de tanto correr, desesperado, conseguiu chegar na casa dele, mas ele derrubou a porta no peito, nem chegou a abrir a porta, ele praticamente arrombou a porta da casa dele. Entrou correndo e na mesma hora catou a porta e colocou no lugar de novo, com a ajuda da esposa, ou seja, da avó da moça que nos conta esse relato. E essa mulher de branco, então, só o acompanhou até ele chegar à porta da casa dele. E depois disso ele olhou para trás e não viu mais nada. E a moça que nos conta esse relato diz que, infelizmente, ela não chegou a conhecer esse avô dela. Mas a mãe dela conta essa história e a avó dela confirma a história. E ela diz que acredita na mãe e na avó. E fica curiosa aqui por um motivo. Por que é que sempre essas aparições no sítio ou nas estradas são de mulheres com um vestido branco, longo e cabelos também longos e escuros? Por quê? E aí, estão gostando dos relatos? Então não esquece de deixar aquele like. Seria um doppelganger do meu irmão? A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu por volta de 2013 e 2014, ela não se lembra exatamente. Ela diz que nessa época ela tinha 9 anos de idade e estudava de manhã, e o irmão dela estudava à tarde. Então, num certo dia, os pais dela estavam trabalhando, ela estava em casa lavando algumas louças, o irmão dela na escola. Quando ela escutou a campainha tocar e alguém chamar pelo nome dela. Isa! Isa! E quando ela olhou pela janela para ver quem é que estava chamando, ela viu o irmão dela. O irmão dela estava ali no portão, com a mochila nas costas, o uniforme da escola. Então ainda ela pensou, será que o Davi saiu mais cedo hoje? E abriu o portão lá de dentro, né? Acredito que pelo botãozinho lá, abriu o portão para ele entrar. E ficou esperando ele entrar. E esperou, e nada dele entrar. E aí ela resolveu ir lá para fora para ver por que ele não entrava logo. E quando chegou lá não tinha ninguém. Ela falou, poxa, Davi só pode estar brincando comigo, né? E ficou assustada. Só que daí o Davi realmente chegou em casa na hora que ele sempre chegava, a hora que tinha terminado a aula, tudo mais, ele retornou. E ela perguntou para ele se ele tinha estado lá mais cedo, se ele foi para casa um pouco mais cedo, sei lá, por algum motivo. E ele respondeu que ele não saiu da escola no meio da aula, no meio da tarde. E ela disse que realmente a escola não deixa os alunos saírem assim da escola antes do horário, sem autorização dos pais. Então não tinha como ser ele. Ela contou isso para os pais dela, mas eles disseram que era coisa da cabeça dela. E hoje, depois de assistir vários relatos sobre esse assunto, ela fica se perguntando, será que aquilo era um doppelganger do irmão dela? Alguém me avisou da hora? A moça que nos conta esse relato tem 16 anos e é do Rio de Janeiro, e isso aconteceu ainda esse ano com ela. Bom, ela conta que ela tinha que acordar cedo para ir para a aula, como sempre. E um certo dia ela acordou, olhou no celular e viu que era 6h45 da manhã. E ela conta que já vinha faltando muito das aulas e não queria faltar mais. Então ela se levantou, tomou banho, fez tudo o que precisava fazer e resolveu esperar um pouco para dar umas 7h15 da manhã para então ela sair de casa. Então ela sentou no sofá da sala dela
tranquila, quando escutou alguém batendo na porta da sala e chamando por ela. Obviamente ela ficou com medo, porque ela sabia que ela era a única pessoa da casa que estava acordada naquele horário, e até pensou que poderia ser uma das primas dela que estavam chamando na porta, porém elas nunca chamavam ela na porta. Então ela ligou a televisão ali não sei se para ver a hora na televisão, ou então porque ela ia assistir um pouco de TV para passar o tempo, até dar 7h15, né, para ela sair de casa. Mas quando ela olhou no relógio, ela viu que já era 7h50. E aí ela saiu de casa correndo para ir para a escola. E ela diz aqui, seja lá o que for aquela coisa que bateu na porta, ela ama essa coisa, porque é como se aquilo tivesse avisado, bateu para chamar, falou, viu, você tá atrasada, vai perder aula de novo. E ela não tinha se tocado do horário. Então, como aquilo bateu, chamou, ela deu uma olhada na hora e já tinha passado da hora. Então, será que alguma coisa foi ali dar um toque, dar uma avisada, tipo, ó, você tá atrasada? E se vocês gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!